Bom dia, turma. A gente vai falar um pouquinho sobre divisão celular. Nas aulas passadas a gente falou um pouquinho sobre mitose e a importância dela para o nosso organismo, né? Agora a gente vai estar na semana 20, né? E vamos falar um pouquinho sobre a meiose, tá bom? Gente, a meiose, ela é um tipo de divisão celular um pouquinho diferente da divisão celular da mitose, certo? Nela vai ocorrer vários tipos de mudanças, certo? Importantes para o nosso corpo, certo? Para a adaptação, certo? Evolução, certo? Dos indivíduos. Então, a célula-mãe irá dar origem à célula, certo? Com metade de cromossomos. E como é que isso vai ocorrer? Lembre-se que na mitose, a célula-mãe dá origem a células, certo? Com a mesma quantidade de material genético. Já aqui é a metade, né? A meiose também ela é conhecida como uma divisão reducional e pode ser escrita como esse sinho e esse ponto de exclamação. Ocorre duas divisões, e nela vai ocorrer duas divisões sucessivas, certo? Com uma única duplicação do material genético. E no final dessa divisão celular, irá ter 4 células filhas, certo? Com metade dos cromossomos. Então, aqui a gente tem uma figura representando, certo? A célula-mãe, onde o material genético irá se duplicar, certo? Vai haver aqui processos da meiose 1, certo? Onde as células irão se dividir, e meiose 2, dando origem a 4 células, certo? Durante a meiose, né, ocorre um fenômeno que é muito importante, certo? Que é chamado de permutação ou recombinação gênica, onde as cromátides irmãs elas vão trocar material genético, certo? E a meiose ela é responsável por quê? Pela formação de gametas no nosso corpo, certo? Que tem a ver com o processo reprodutivo. E é dividida em meiose 1 e meiose 2. Aqui, voltando à fala, né, essa recombinação gênica, meu povo, ela é importante para quê? Porque é dela que vai surgir o quê? Além do material genético paterno e materno se encontrarem, certo? Através dela também vai haver o quê? Um melhoramento da recombinação gênica, né? A variabilidade genética. Esse processo de recombinação gênica pode ser chamado de crossing-over ou permutação, certo? É onde cromossomos homólogos, certo? Que foram duplicados, eles vão se emparelhar e partes deles vão ser trocadas. A gente consegue ver aqui, ó, que o cromossomo vermelho ficou com a partezinha azul e o cromossomo azul ficou com a partezinha vermelha, né? Ou seja, eles trocaram partes dos seus materiais genéticos, fizeram uma recombinação. Então, a meiose 1, ela é dividida em duas partes, né? Meiose 1 e meiose 2. E a meiose 1, ela vai ter os seus processos, né? De prófase, certo? Prófase 1, que é subdividida em 5 subfases, né? Leptoteno, que é a condensação dos cromossomos e formação das cromátides irmãs. Zigoteno, que o cromossomo homólogos vão se aproximar e se alinhar em posição de sinapses, né? O pacteno, né, que é onde vai haver um emparelhamento desses pares de cromossomos homólogos, como mostrando aqui nessa figura, ó. Leptoteno, né, onde vai ter a formação dos pares homólogos, zigoteno, né, o emparelhamento, e no pacteno, onde vai haver a formação da permutação, né, trocas de partes homólogas dos cromossomos, né, e vai haver no diploteno, né, vai ter o início da separação dessas partes, né, que é chamada de quiasma, certo, e formação de cromossomos, né, permutados. E logo após temos a diacinese, né, que é a desintegração da carioteca e o deslizamento desses quiasmas a extremidades, né?
Na meiose 1, né, continuando, a gente vai ter o que? A metáfase, né? Que é a formação da placa equatorial, né? Aqui, ó, a placa equatorial. E nisso vai haver o que? A migração dos centrômeros, né? Dos pares de centrômeros formando os fusos mitóticos, né? Temos a anáfase 1, né? Que os cromossomos são separados pelos fusos mitóticos. Vejam que, diferente da mitose, esses cromossomos eles vão ser separados aos pares, né? Ó, certo? Enquanto na mitose eram as cromátides irmãs que iriam separar, certo? Então, separação dos fusos mitóticos através dos fusos mitóticos, né? Na anáfase 1, na telófase, né? Que é o desaparecimento dos fusos mitóticos, formação, né? Da carioteca, que já estão separados, e tem a citocinese, que é a divisão do citoplasma, formando células filhas com a metade de cromossomos da célula mãe, né? Mas ainda a gente vai haver outra divisão celular aqui, né? Então, a gente entra na etapa da meiose 2, que é uma segunda divisão meiótica, semelhante às divisões mitóticas, certo? Onde na prófase 1 vai haver o que? A condensação dos cromossomos e desintegração do nucleolo, formação do fuso mitótico, né? Migração dos centrômeros para os polos e desintegração da carioteca, certo? E logo após a gente vai entrar na metáfase 2, né? Que é o deslocamento dos cromossomos para a placa equatorial, né? De cada cromossomo é formado pela cromátide irmã. Posteriormente, a gente vai posteriormente vai para a fase da anáfase, né, onde as cromátides irmãs irão ser separadas pelos fusos mitóticos, né? E as cromátides irmãs vão migrar para os polos opostos, né? E posteriormente a descondensação na telofase, né, dos cromossomos, ressurgimento da carioteca e reaparecimento do nucleolo. Depois a formação da citocinese, que é a separação do citoplasma, e logo após a gente vai ter o que? A formação de 4 células filhas, né, com metade do cromossomo das células mães. Então, aqui a gente tem a meiose 1, né, que vai haver a formação de que? Duplicação do material genético. Na metáfase 1, a gente vai ter essa condensação, né, desses cromossomos e vamos ver os pares homólogos, né? Esses cromossomos, eles vão ser divididos, né? Aqui. Vamos para a meiose 2, onde cada célula dessa, né, vai sofrer os mesmos processos de prófase, metáfase, anáfase, telófase e citocinese, né? E cada célula dessa, ó, vai haver não vai haver, na meiose 2, não vai haver duplicação do material genético, vai ser só a divisão, certo? Onde esses cromossomos, né, vão ser separados às suas cromátides irmãs, né? Que no final irá dar origem a 4 células filhas com a metade do material genético das células mães, certo? Isso é importante, gente, porque aqui é a formação dos gametas, né? Se a gente tem a metade do material genético do materno ou paterno, né? Quando for haver a formação do zigoto, vai haver a soma dessas quantidades de cromossomos, né? E assim completar, né? Para a formação do zigoto do novo indivíduo. A gente fica por aqui, né? E até a próxima aula, turma, onde a gente vai começar uma matéria nova.